Agora nós vamos convidar o nosso próximo conferencista, professor André Trigueiro, da PUC-Rio, que vai nos falar da urgência de uma encíclica que permanece viva. Então, fiz um pequeno resumo do extenso currículo do professor André Trigueiro. Ele é jornalista especializado em jornalismo ambiental, curso que criou na PUC-Rio, onde é professor, editor-chefe do programa semanal Cidades e Soluções, exibido na Globo News. Por 15 anos trabalhou na Rádio CBN como o primeiro comentarista de sustentabilidade da emissora, onde apresentava aos sábados e domingos o quadro Mundo Sustentável. Realiza reportagens para a TV Globo, é colunista da Folha de São Paulo e do G1, e dentre os vários prêmios recebidos, foi agraciado 4 vezes com o prêmio Comunique-se na categoria Jornalismo de Sustentabilidade. Recebeu o prêmio Ethos de Jornalismo pelo conjunto da obra em Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável na categoria TV. Seu livro mais recente se chama Cidades e Soluções, Como Construir uma Sociedade Sustentável. Então, professor André, seja muito bem-vindo, estamos animados para te ouvir. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui. Me lembro há exatos 10 anos, quando estive a convite de Dom Arani Tempesta, na Arquidiocese do Rio, na Glória, a convite dele para participar de uma mesa, trazendo alguns representantes da sociedade que pudessem fazer uma primeira leitura da encíclica Laudato Si, e cada um dos convidados representava um determinado segmento da sociedade. É uma honra estar aqui 10 anos depois, tendo a oportunidade de compartilhar algumas ideias abertas para a nossa reflexão sobre este documento, que não envelheceu, ele se perenizou no tempo, ele traz marcos importantes do ponto de vista de questionamentos fundamentais de uma sociedade que não é sustentável. E eu vim para cá lembrando de um livro de um colega jornalista imortal da Academia Brasileira de Letras, o Eni Ventura, que escreveu um livro chamado 1968, o ano que ainda não acabou. Portanto, 2015, sem nenhum exagero, é um ano que também não acabou. Há exatos 10 anos, nós tivemos 3 importantíssimos eventos que tiveram lugar no planeta e que determinaram um roadmap, um caminho que ainda faz sentido para a humanidade. Eu estou falando do lançamento das Nações Unidas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, em substituição às 8 metas do milênio, a Agenda 2030, portanto ainda está em vigor a Agenda 2030 e ela é referencial para o setor público, para o setor privado, para o terceiro setor, para diferentes setores da sociedade. A empresa onde eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, a emissora de televisão, por exemplo, alinhou o planejamento estratégico dela com base nas ODS. Estou dando um exemplo. E boa parte das nações também procura qualificar as políticas públicas na direção das ODS. Como disse, as ODS estão aí. Nós tivemos, em dezembro de 2015, o Acordo do Clima de Paris, que está em vigor. E no calendário de Paris estava determinado que 10 anos depois, quis o destino que fosse no Brasil, em Belém do Pará, daqui a menos de 6 meses, os países que apresentaram suas NDCs, suas metas de redução das emissões de gases de estufa, se reunissem para definir o que estamos fazendo é o suficiente. Isso está em curso. A meta de Paris é a gente não ultrapassar 1,5 graus de elevação da temperatura média do planeta em relação ao período pré-revolução industrial. Puxando o extrato hoje, qual é a situação? Hoje, 2,6 graus de temperatura acima de 1,5 graus. Pelos compromissos que os países assinalaram, não é o suficiente. Belém terá que arredondar essa bola, Padre Josafá.
É uma tarefa ingrata e que o Brasil terá a missão, e o corpo diplomático brasileiro, devo dizer, está muito qualificado, porque é uma negociação diplomática, para conduzir esses trabalhos. Devo dar esse testemunho. Nós tivemos, em 2015, o lançamento da encíclica Laudato Si. E é muito interessante a memória. E eu não falo aqui, obviamente, a partir de uma visão teológica, porque não sou teólogo, e de dentro da igreja, porque não pertenço a essa instituição, formalmente. Mas foi muito interessante uma sucessão de eventos que criaram uma enorme expectativa fora do perímetro da igreja. Primeiro Papa Francisco da história. Isso causou uma saudável comoção. E uma curiosidade, porque antes nunca houve um Papa Francisco? Todo mundo se perguntava o que determinou que este, que veio do fim do mundo, tivesse a coragem de assinalar o rumo do pontificado a partir do nome pessoa jurídica de Francesco, né? E do meu ponto de vista, sem nenhuma conotação de especialista, que eu não sou no assunto, especialistas aqui são vocês, me parece que ele honrou o franciscanismo por várias ações, não apenas aquelas ligadas à defesa do clima e do meio ambiente, no exercício da simplicidade, da humildade, mas de forma assertiva, defendendo princípios e valores caros ao espiritualismo de uma forma geral e à Igreja Católica em particular, inspirado no Evangelho de Jesus. Então temos aqui o nome Francisco, que causou essa saudável perplexidade. Primeiro Papa Francisco. Da gente rememorar o Poverello de Assis, 8 séculos atrás, ele que percebeu a presença do sagrado na natureza, exaltando todas as formas de vida como dignas de respeito. Isso não é pouca coisa 8 séculos atrás. Porque hoje, no Senado Federal, tem gente que não entende o respeito à vida. Ou aquilo que precisa ser protegido e amparado, porque fundamenta, empresta sustentação à vida, à nossa espécie e a outras. Então, muito bonita assim, essa visão, eu diria, reciclada do franciscanismo, à luz da ciência do século XXI. O que significa a natureza que Francisco percebeu 8 séculos atrás, à luz da ciência? Então, essa encíclica, ela evidentemente traz inovações do ponto de vista da maneira com que o Papa se preparou para escrevê-la, de próprio punho, fazendo consultas à comunidade científica e procurando impregnar o texto, com referências, obviamente, ao que escreveram outros papas, os evangelhos, as escrituras, mas a ciência emprestando, eu diria, um frescor na contundência das defesas das ideias que o Papa Francisco ali trouxe. E isso prossegue. O movimento Laudato Si, tem um movimento Laudato Si, que oxigena esse debate, emprestando-lhe, eu diria, o devido frescor, porque ele nunca esteve tão up-to-date, atual. E eu vou me propor aqui a fazer um breve recorte do que aconteceu em 10 anos, dentro de aspectos que foram destacados por sua santidade Papa Francisco na encíclica. Por exemplo, na primeira parte da encíclica, quando ele vai enumerando questões que são do interesse do planeta, não são do interesse apenas da comunidade católica. A encíclica extrapolou largamente uma orientação explícita apenas e tão somente para os católicos. E talvez por isso tenha sido, se não a mais popular, uma das mais populares da história da Igreja. Na primeira parte da encíclica ele fala, tem um capítulo, Poluição e Mudanças Climáticas. Então, se a encíclica fala da nossa casa comum, o Papa Francisco fala do clima, um bem comum. É um bem comum. É assunto de todos. O que aconteceu em 10 anos? Notícia que nós repercutimos ontem na Globo News,
no programa Em Pauta. O último relatório, divulgado ontem, por coincidência, da Organização Meteorológica Mundial, que fez modelagem matemática, prevendo o que haverá de acontecer no planeta com uma boa margem de acerto até 2029. Então está lá, a gente vai ter novo recorde de temperatura global, o ano mais quente da história das medições foi 2024, a probabilidade disso acontecer de novo até 2029 é enorme. Uma seca anormal, é a expressão que eles usam na Amazônia. Eu estive na Amazônia e vi de perto aqueles rios secos. Não é só uma questão de não ter água ou não ter peixe. O drama é não ter mobilidade. Não ter mobilidade significa ficar privado de obter alimentação, emergência médica, qualquer necessidade de deslocamento. São muitas comunidades que dependem dos rios com uma vazão mínima. E a Organização Meteorológica Mundial relembra, os últimos 10 anos, é interessante, portanto, da encíclica para cá, foram os 10 anos mais quentes da história. Nós estamos quebrando sucessivos recordes, em sequência. Então, veja, a observação feita pelo Papa Francisco, do ponto de vista ético, como é que a gente permite, porque isso não é algo da natureza. Isso não é algo que deva ser atribuído a elementos externos, exógenos. Nós realizamos escolhas que determinam o agravamento do efeito estufa. Nós não podemos continuar falando de transição energética sem metas e prazos, que é uma coisa que virou moda. É politicamente correto falar de transição energética. Quando você aperta, eu ia falar e já falei. O entrevistado, a autoridade diz assim, defina a transição energética. Não, é substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis. Como isso vai acontecer? Quando? De que jeito? Não há respostas objetivas. No Brasil não há. O Papa, aqui, parêntese, vocês se lembram? A encíclica tem um capítulo inteiro endereçado aos tomadores de decisão. A responsabilidade histórica deles, vivendo um tempo que experimentamos uma crise ambiental e climática sem precedentes na história da humanidade. Quem tem a caneta, quem tem lugar de fala, quem tem poder, tem a obrigação moral e ética de proteger a vida, que é algo em comum com qualquer tradição religiosa. Se a vida é uma concessão de Deus, se somos todos criaturas, resta-nos proteger a fonte da vida, o que permite a vida, a resiliência da vida, que é tudo o que não está acontecendo no atacado e no varejo. Isso é uma visão do jornalista. Desculpem, a gente gosta de ver a metade cheia do copo. Eu tenho há quase 20 anos um programa na Globo News que traz no nome a palavra soluções. Eu não sou um pessimista. Eu sou, como diria Ariano Suassuna, um realista, como é que ele fala? O otimista é um bobo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Sou um realista esperançoso. Então, em 10 anos, não houve avanços consistentes. Em 10 anos, a situação piorou. Em 10 anos, o que o Papa Francisco disse na encíclica está absolutamente bem colocado, atual, é pertinente e inspirador. A segunda questão que ele coloca é a da água. A água. O subtítulo que ele deu foi A Questão da Água. Eu vou falar do Brasil, que é o país que tem o maior estoque de água doce do planeta, 12%. Qual é a situação do Brasil? Relatório do MAP Biomas, do meu amigo, engenheiro florestal Tasso Azevedo, um dos craques. Eu já falei, você vai ganhar o Nobel, você vai se lembrar de mim, porque ele é um gênio. Ele e a equipe dele conseguem fazer leitura de satélite, tradução de dados de satélite, numa resolução que não é copiando NASA nem INPE. Então, o MAP Biomas, ele ajudou, por exemplo, o IBAMA a fazer sensoriamento remoto de desmatamento, sem precisar ter um fiscal no grotão do Brasil fiscalizando. Traduz os dados de satélite, chegamos lá. Embargo remoto. O MAP Biomas detectou que na última década, eu estou falando do extrato temporal da encíclica para cá, o Brasil perdeu 15% da água superficial de rios e lagos. O satélite vê a reflexão da água e viu que em 10 anos, isso é cíclico, não fica, perdeu, período de cheia volta, período de seca sai, mas eles estão puxando a vazão média.
o espelhamento de água médio. Em 10 anos, a gente perdeu 10% da água de rios e lagos. O lugar onde isso aconteceu com maior intensidade foi justamente o Pantanal. Né? A maior área úmida alagadiça do planeta, um tesouro da biodiversidade. E eu tive lá no ano passado, vendo de perto o combate aos incêndios horrorosos e o potencial risco de desertificação de certos lugares do Pantanal. Desertificação. O Rio Paraguai, que atravessa o Pantanal, tem várias ameaças em nome do desenvolvimento que o Papa Francisco denuncia como insustentável. A multiplicação de pequenas centrais hidrelétricas, você vai seccionando pequenos rios, e o licenciamento é setorial. Como assim setorial? É como fumar cigarro ou vape, que é uma tragédia, achando, não, eu só vou fumar prejudicando um alvéolo pulmonar, os outros estão... Não, estamos falando de um sistema, de uma bacia hidrográfica. Quando você tem 40 ou 50 pequenas licenças de pequenas centrais hidrelétricas autorizadas, você tem um impacto coletivo, um impacto sistêmico. Isso aconteceu no Mato Grosso. O Mato Grosso tardiamente vetou licença para novas PCHs. Tardiamente. Já havia um problema. O outro desafio ainda não superado, isso está nas obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que é um nome que eu acho que o Papa Francisco não daria a bênção. A aceleração do crescimento não é algo inspirador para mim. Lembra-me, PAC, uma denúncia feita por um professor da PUC São Paulo, Ladislau Dalbor, quando disse: crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. Não nos interessa crescer de qualquer jeito. De várias formas o Papa denunciou isso. De várias maneiras. A outra ameaça para o Rio Paraguai é uma mega dragagem para fazer hidrovias que tenham embarcações com calado mais profundo para transportar boi e soja. Alguém haverá de dizer que a palavra mágica do crescimento do PAC, logística, eu tenho medo da palavra logística. Toda vez que alguém defende, mas isso é importante por causa da logística, eu falei, calma, traduza logística para mim. Logística, invariavelmente, é o passe livre que se dá em nome do progresso, não de todos, de alguns, para viabilizar negócios, não em favor de todos, de alguns. E, invariavelmente, quem paga a conta é o bioma onde a logística está sendo implementada. Outro item da primeira parte da encíclica, perda da biodiversidade. O Papa Francisco se deteve na análise desse assunto. O que aconteceu em 10 anos? Eu vou sugerir a vocês que acessem o relatório Planeta Vivo, um sistema em perigo, de outubro do ano passado, do Fundo Mundial para a Natureza, o WWF. O tamanho médio das populações da vida selvagem sofreu redução de 73% em 50 anos, de 1970 a 2020. Vou repetir. Em 50 anos, o tamanho médio das populações da vida selvagem sofreu redução de 73%. É a 6ª extinção em massa que está em curso, as outras 5 nós não estávamos aqui. Estamos depredando a vida. E isso deixa sequelas sobre a nossa qualidade de vida enquanto espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feita à imagem e semelhança de Deus, dotada de pensamento lógico, razão, inteligência sofisticada. Nós estamos depredando as condições da vida nesse planeta. Isso é ecocídio. Isso é antropoceno na veia. Isso já foi denunciado, isso já foi comprovado, isso já foi revelado em modelagem matemática. São inúmeras as evidências. O que ainda precisa acontecer? Para que o que o Papa falou há 10 anos faça sentido para os tomadores de decisão. Outro tema importante, que está lá, em outra parte da encíclica: deterioração da qualidade da vida humana e degradação social. Portanto, a encíclica não é ambiental nem climática, ponto. Ela é socioambiental e climática. Porque nós não estamos fora do meio ambiente.
aqui na PUC, onde eu tenho a honra de há 21 anos estar oferecendo os conteúdos da disciplina Jornalismo Ambiental criada por mim, a gente fala muito sobre diferentes definições de meio ambiente. A que me parece muito apropriada para esse momento é: meio ambiente somos nós, o meio que nos cerca e as interações que estabelecemos com esse meio. Portanto, não é possível que nós nos excluamos do debate ambiental. Em 10 anos, o que houve, e eu tenho visto o empenho do Papa Leão XIV nessa direção, porque a deterioração denunciada pelo Papa há 10 anos se agravou, penso eu, na última década. Vide Gaza, vide invasão da Rússia à Ucrânia, vide Sudão do Sul, vide a política implementada por Donald Trump nos Estados Unidos, inclemente contra qualquer imigrante. Ele usa e foi eleito legitimamente nos Estados Unidos pela vontade da maioria dos estados, mas em números absolutos ele também levou. Discutir o que fazer com a imigração ilegal é legítimo. Qualquer país, penso eu, tem o direito de regulamentar as regras da imigração. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é que qualquer imigrante, vou repetir, qualquer não nativo está com medo. Ele disseminou o pânico. Ele blefa quando se coloca como agente da paz, dizendo que poderia acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia em 24 horas. E ele é assintoso quando se alia a Benjamin Netanyahu para validar a expulsão dos palestinos de sua terra. Então temos uma conjuntura, o assunto não é esse. Eu estou tentando aqui trazer pílulas de fatos que sugerem para mim, é apenas uma impressão, de que o Papa entendeu que deveria abrir espaço na encíclica para denunciar, igualmente continua com viço, com uma atualidade absurda. Leão XIV, penso eu, é uma opinião de um leigo. Nos discursos que vi o Papa, o Sumo Pontífice fazer, ele tem se empenhado muito em enfatizar a necessidade da paz. E com sutilezas, por vezes, no discurso, de constranger, como deve ser, os poderosos. Os poderosos, os senhores das armas. Os senhores das armas. O Papa também denunciou com muita propriedade a desigualdade planetária. E são vários momentos da encíclica em que ele fala: o clima é nosso bem comum, a casa é o nosso bem comum, mas a disponibilidade dos recursos se dá de forma brutalmente assimétrica. Isso gera problemas de convivência, isso precipita conflitos, isso agrava a pegada ecológica e ambiental. É muito interessante para a gente ter aqui uma visão atualizada. Depois de 10 anos, o último relatório da ONU sobre esse assunto da desigualdade, o Brasil aparece em 6º lugar no ranking dos países mais desiguais do planeta, os 5 primeiros que são, pela ordem, África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Eswatini e Botsuana. São 5 nações africanas. Desigualdade, lembrando, não é miséria e pobreza, é a distância que separa os mais ricos dos mais pobres. O CEO da Mitsubishi, no Japão, o salário dele, qual é a diferença do que ele ganha por mês em relação ao funcionário terceirizado que limpa o banheiro da Mitsubishi em Tóquio? É X. No Brasil, a diferença de salário que separa o CEO da Vale, para dar um exemplo que me é conveniente, em relação ao funcionário terceirizado que limpa o banheiro da sede da Vale, é muito maior. É basicamente disso que estamos falando. Aliás, nos últimos anos, a renda no Brasil melhorou, a empregabilidade no Brasil melhorou, a redução da fome e da miséria no Brasil aconteceu. O Papa também denuncia a fraqueza das reações.
Ele fala exatamente disso. O título é esse da encíclica, desse capítulo. A fraqueza das reações. É como se estivéssemos assim, um tanto enfraquecidos, desanimados, como se fôssemos, por vezes, zumbis, assim. Você veja a falta de rua, né? De manifestação de rua. As pessoas parecem satisfeitas em assinar petições online, em fazer uma postagem numa rede social, aí depois de postar e... fiz a minha parte. Desculpa, não fez. Não se muda o mundo com manifestos, eventualmente que demandaram muitas horas. A pessoa se esmera lá. Não, eu vou fazer, eu vou publicar. Você viu minha publicação hoje? Isso não muda o mundo. Isso não muda o Brasil. O pior congresso que esse país já teve, que é esse que está aí, Câmara e Senado, eu estou me emitindo opinião. Vocês chamaram um jornalista. Desculpa. O pior congresso que esse país já teve não está nem aí para a opinião pública. A opinião pública já teve valor. Não está nem aí para a opinião pública. E não está nem aí para a petição online. Eu acho que ainda há uma esperança se houver rua, mas eu não sou agitador. E eu não sou fomentador de protesto de rua. A propósito, haverá uma manifestação de rua contra o PL, que flexibiliza o licenciamento ambiental, para vocês saberem. Aqui no Rio de Janeiro está marcado para 10 horas de domingo, na Praia Vermelha. Mas eu não sou fomentador de protesto. Vamos lá. O Papa também se detém. Olha, isso então, gente, é de arrepiar. Quando o Papa já percebia 10 anos atrás os riscos do desenvolvimento tecnológico, ele exalta a tecnologia, ele fala a tecnologia do bem, a tecnologia abre caminhos, a tecnologia traz inovações importantes. Qual é o problema da tecnologia? É o que a gente está vendo com inteligência artificial, com o predomínio das big techs em relação à simpatia do atual presidente dos Estados Unidos em relação às big techs como algo estratégico. E ontem foi lançado, uma norma em relação a visto de estrangeiros que pune aqueles que nos outros países, não nos Estados Unidos, fomentam qualquer tipo de regulação das redes. Isso é de uma atualidade. O Papa lá atrás falou, olha, eu vou traduzir aqui num discurso coloquial. Pessoal, a tecnologia do bem a gente não vai estigmatizar, mas os detentores das patentes tecnológicas, o Vale do Silício, as big techs, com seus algoritmos e com suas disposições de confrontar quem queira promover regulação, dizendo que isso afronta a liberdade de expressão, que é um discursinho que não cola. Porque o crime cometido nas telas, ao se enquadrar no Código Penal do mundo real, quem fomenta pedofilia, pornografia infantil, estimula o suicídio, os desafios dos aerossóis e dos desodorantes, ou o que seja, comete crime. Como assim? Você vai esperar o crime acontecer para entrar na justiça, para pedir que saia a página que tem uma pessoa fazendo automutilação? Eu estou reportando fatos reais. Não faz sentido. Não fez sentido para a União Europeia, que regulou, não fez sentido para a Austrália, que regulou, não faz sentido para o Canadá, que regulou. O Brasil, não é que o Congresso, outro dia eu corrigi um colega, cometi indelicadeza de corrigir um colega amigo meu da Globo News ao vivo, falou, pois é, André, o Congresso está... há uma lentidão do Congresso em discutir regulação das redes. Eu falei, não há lentidão. Esse debate está interditado no Congresso Nacional. Ele não tem lugar. Especialmente no ano pré-eleitoral, que alguns políticos percebem riscos para a forma pouco elegante, elevada, espiritualmente ética de fazer a boa política, se esmerando nas fábricas em escala de fake news, depredando reputação, prestígio e credibilidade de pessoas físicas e jurídicas. Tem método. Para certos políticos, isso lhe afere uma boa chance de se reeleger. O Papa falou sobre isso 10 anos atrás, falando como fatores de risco para a vida em sociedade e fatores de risco do fomento à desigualdade. A gente vai ter espaço para pergunta? Depois ou só falar?
Sim. Sim, sim. Então vamos lá. Então me dá o tempo, tá? Eu perdi aqui a noção que horas eu comecei. Mas tá tão bom que a gente... O Papa Francisco, 10 anos atrás, falou a necessidade de defender o trabalho. Falta 15 minutos. E veja a sinergia disso com o Papa Leão XIV, em homenagem a Leão XIII, que teve esse protagonismo na igreja, uma das encíclicas mais importantes da história da igreja. Vocês é que ensinaram isso, ensinam, estudam isso. Foi de um Papa que lembrou da mão de obra, do trabalho braçal, do trabalhador. O Papa Francisco lembrou. E esse debate não existe no Brasil em relação à robotização, informatização, a dispensa ou desaparecimento de várias categorias profissionais. Aonde isso vai dar? Eu me lembro do governo Fernando Henrique. Fernando Henrique tinha um projeto pronto, era só ele dar ok, sancionar, determinando o desaparecimento de frentista, imposto de gasolina. Não sei se vocês se lembram disso. Não precisa de frentista, você já tem algo que em outros países é rápido. Isso nunca avançou. Isso nunca avançou. Por quê? A percepção. Quantas pessoas vão perder o emprego e onde elas vão buscar outra ocupação? Trocador de ônibus. Essa é uma realidade que a gente não discute no Brasil. O avanço das tecnologias tem cerceado, eu diria, tem ameaçado categorias profissionais inteiras, sem que a gente pense na situação dessas pessoas. Por último, na última página da encíclica, capítulo 5, algumas linhas de orientação e ação. O Papa é super propositivo, mas eu não estou aqui para tranquilizar, eu estou aqui para inquietar. Porque a gente precisa agir, a gente precisa sair do marasmo, da zona de conforto, a gente precisa fazer muito mais e melhor. A situação está muito difícil. Olha que eu, quando fui convidado para vir aqui, nem tinha acontecido o que houve na Comissão de Infraestrutura do Senado. Porque se essas pessoas, ditas senadores da República, fazem o que fazem, com imprensa presente, com transmissão ao vivo pela TV Senado, com a representante do Ministério do Meio Ambiente, o que não fazem quando não há imprensa por perto, nem transmissão ao vivo pela TV Senado? Pense nisso. O Papa faz uma evocação, um apelo em favor do diálogo. O diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. O diálogo para novas políticas nacionais e locais. Diálogo e transparência nos processos decisórios. Sem diálogo não há salvação. Movimentos extremistas abominam o diálogo, a troca, o respeito pelo outro, a maneira da gente construir junto o caminho possível. Se a gente não se pensar como comunidade, a comunidade dos diferentes, mesmo nessa sala, cada um de nós pensa de um jeito. Isso não nos faz adversários ou inimigos. Haverá pontos em comum naquilo que nós entendemos como importante, estratégico, essencial e urgente. Temos a condição de debater isso? Podemos construir um caminho do meio, usando uma expressão surrada. É o caminho possível. Papa Francisco defendeu o diálogo. E o diálogo, igualmente, em 10 anos, se deteriorou. Em nome de uma forma de fazer política que nem merecia ser chamada de fazer política. É hashtag outra coisa. Obrigado pela atenção, fico à disposição. Muitíssimo obrigado, professor. Realmente iluminadora a sua fala. Impressionante como o senhor guarda os dados na cabeça, né, sobre a questão ambiental. Realmente muito atualizada, muito pertinente. Uma contribuição, eu diria, indispensável do jornalismo ambiental ao nosso simpósio. Então, vamos abrir aqui para algumas questões. A primeira, o padre Valdecir Gonzaga, diretor do Departamento de Teologia. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, professor André Trigueiro. É uma alegria tê-lo conosco, entre as pessoas convidadas. E depois, quando nós preparávamos, nós precisamos que o professor André esteja conosco.
O senhor esteve conosco em 2019 também, quando fizemos o 7º Congresso da Amptecre. Portanto, o Departamento de Teologia da PUC-Rio vem realizando vários momentos como este, né? O senhor, entre as muitas coisas, recordava que algumas pessoas são assintosas, né, no fazer. E eu diria outras são arestosas, por onde passam vão criando e aumentam as suas dificuldades. E esta semana, bem lembrado ali, o Brasil e o mundo presenciou essa questão com a ministra, né? E depois a ministra do Meio Ambiente, quando nós estamos muito perto, o senhor também lembrava, a menos de 6 meses do nosso evento em novembro da COP30, né? É óbvio que mudar o estilo de vida não é uma coisa tão simples. Desalojar-se, como o senhor recordava, não é uma coisa tão simples, porém, os dados estão aí, nesses últimos 10 anos, bem lembrado, desde que o Papa nos entregou a encíclica, a situação, ao invés de melhorar, tem piorado. Desde o pequeno até o grande. Nós não podemos desistir. Mas eu gostaria que o senhor nos desse uma palavrinha em relação ao pequeno também, o que nós podemos, como formiguinhas, continuar não desistindo. Entre as palavras que o Papa repetia muitas vezes não deixemos que nos roubem a esperança, que nos tirem, que nos tirem, que nos tirem. O que fazer para não permitir que nos roubem a esperança no campo específico aqui, que é o da Laudato Si. Obrigado. Obrigado pela gentileza das palavras e pela pergunta. Eu acho que cada um de nós, no setor em que atua, precisa atentar da brevidade do tempo de vida. A vida passa rápido. Estamos de passagem pelo planeta. Temos que otimizar a consagração do tempo e de energia. Precisamos ter método, estratégia e disciplina. Precisamos zelar pela eficiência do trabalho que nos cabe fazer, repito, em cada setor que vocês e eu representamos ou estamos atuando. Eu não estou falando só de profissão, não, tá? Dentro de casa, pratique o que você aprendeu em relação a cuidados ambientais, ecológicos, climáticos. No condomínio, participe da reunião do condomínio, seja proativo, traga ideias e propostas. Na escola dos filhos ou dos netos, pais costumam boicotar a reunião de pais. Isso, infelizmente, é um traço comum em muitas famílias. Não estou criticando, estou observando. A gente precisa frequentar a reunião de pais. A gente precisa prestar atenção. Que educação estão dando para os meus filhos aqui? Eu me lembro da minha mulher, quando as nossas filhas eram pequenas, uma escola em Botafogo ia fazer mais uma excursão, porque isso é do meu tempo de estudante, a Coca-Cola. Para quê? A Coca-Cola não está patrocinando esse evento, não, né? Tudo bem. Qual era o objetivo? Vamos ver uma unidade fabril, vamos ver uma linha de montagem. Só que o que acontecia? Isso eu vi quando eu era pequenininho, estudava no Colégio Sion, Notre-Dame, Sion, no Cosme Velho. Aí, me levaram do Sion para lá, você vê, década de 70. E a gente, obviamente, achou um barato. Vamos sair da sala de aula, vamos uma excursão. Você vê lá a fábrica, é legal, aquilo é didático. Só que tem um grande finale, que é fidelizar o cliente pequenininho. Chaveirinho, lanchinho, brindezinho. Não é? Mascotinho. Aí a minha mulher, que como eu é ecochata, biodesagradável, foi à escola e levou outros pais. Isso é política. Ela já havia feito uma convocação, perguntou para outros pais, falou assim, você está sabendo disso? Mas você acha que não haveria outras opções? Que é tão raro fazer uma excursão, mobilizar a turma, conteúdo pedagógico. E ela levou esses pais, teve um movimento e a escola se dobrou. Portanto, fomentar visita à estação de tratamento de água, de onde vem a água bruta, em que condições ela entra na estação, quanto custa potabilizar. É uma boa visita. Outra, estação de tratamento de esgoto, de preferência onde o lodo residual do tratamento vire compostagem. Eu tenho dicas. Aqui no Rio de Janeiro existe. As pessoas não sabem, isso virou cidades e soluções. Em vez de você botar no aterro o lodo residual, vai para a compostagem para virar insumo agrícola, fertilizante orgânico, natural.
a partir de dejetos devidamente desidratados de micro-organismos patológicos, patogênicos. Leva num aterro de lixo. A gente já fez aqui pela PUC, fazíamos excursões fim de semana. Fomos no aterro sanitário de Nova Iguaçu, que foi o primeiro certificado pela ONU pelas regras do protocolo de Quioto, de você ter o aterro de Nova Iguaçu dando o devido tratamento ao metano, que é gás estufa, aquilo vira crédito de carbono, eles pegaram 8 milhões de dólares da Holanda, que pagou. Eu falei, vamos ver de perto. A garotada saía do ônibus, parecia que estava desembarcando em outro planeta. Assim, que lugar horroroso. Ai, lixo, que fedor, não sei o quê. E eu pedindo para o funcionário do aterro desatarrachar a válvula, porque eles canalizam o metano para incinerar. Hoje gera energia para Nova Iguaçu. O metano é uma térmica que queima metano, vapor d'água de alta pressão, né? E gira a bobina lá e gera energia. Top! Aí os alunos, ai, meu Deus, que nojo. Eu falei, todo mundo fila aqui, vai botar o dedinho no escape, que nem panela de pressão, bota para sentir o metano. Estabeleça um contato sensorial com CH4, que é um gás que aquece o planeta e que sai dos dejetos que a gente não sabe separar para fazer compostagem. Vem parar aqui. E aqui não é a regra, aqui é a exceção. Tangibilizar o ensinamento, sensorializar o conteúdo pedagógico. Bom, consumo consciente, fundamental. E eu podia ir longe, eu já estou indo longe. Mas eu acho que a gente precisa se unir com quem tem afinidade de pensamento, de estratégia, para mudar. Mudar o que precisa ser modificado. Nós temos muitas pessoas que pensam como a gente. Existem muitas pessoas dispersas que ficam com a angústia existencial de ver a deterioração e não saber como dar resposta. A gente precisa se unir. A gente precisa criar movimento social. Democracia é panela de pressão. Panela de pressão. Se esse movimento não acontecer, é tudo que eles querem. Aqueles que o Papa, naquele capítulo que eu nominei, falando ele critica diretamente os tomadores de decisão, eu não estou achando aqui. Mas ele fala exatamente de quem deveria fazer e não faz o dever de casa. E não vai fazer se a gente não pressionar. Pressionar mesmo. Como pessoa física ou jurídica. Então, o momento requer atitude. O momento requer posicionamento, é isso que eu digo. Posicionamento. E posicionamento público. Se expor. Hoje em dia, nas redes sociais, você dá qualquer opinião, você vira alvo de pedrada. Então, não dê tanta bola para a rede social, exceto no que for essencial. E faça o seu com método, com disciplina, com obstinação. A gente precisa fazer mais e melhor, não adianta. A PUC, que traz essa, eu diria, medalha no peito de ser uma universidade, pertencente a uma ordem religiosa, a mesma do Papa Francisco. Então tem um vínculo aí de DNA espiritual. Voltando à Pontifícia Universidade Católica, os jesuítas, vamos colocar nesses termos, trazem esse predicado. Aí eu já estou invadindo o espaço aéreo de vocês. Desculpa, eu nem pensei. Eu estou falando. Eu, sinceramente, acho que é um legado. O movimento Laudato Si, ele é um caminho. E nós, aonde estivermos, com quem estivermos, darmos o nosso testemunho, que é uma expressão muito cristã. Dar o testemunho. Não importa o que eu penso, não importa o que eu sinto, importa o que eu faço. E mais, não fazer implica em danos emocionais e psíquicos. Um drama que emerge dos consultórios psicológicos dos Estados Unidos na década de 1990. Crianças e adolescentes reportando para os terapeutas. Eu estou vendo esse mundo ser destruído. Eu sou criança, eu sou adolescente. Que futuro esse planeta me reserva? Vai faltar água? Os animais vão desaparecer? As áreas serão inundadas? Sabe o nome que se deu a isso nos congressos de psicologia? Isso já veio para o Brasil. Ecoansiedade. É um fator que desestabiliza
A esperança. E qual é a solução encontrada pelos terapeutas? Nos congressos deles, discutindo eco-ansiedade. Recomende às crianças e adolescentes, aos pais ou responsáveis, para fomentar o quê? Um trabalho voluntário. Vai trabalhar com cachorro abandonado, com população em situação de rua. Vai trabalhar com coleta seletiva de lixo, vai limpar a praia. Vai defender aquilo que você acha que está sendo depredado. Consagra a tua energia nessa direção. Isso é terapêutico. Isso é terapêutico. Você está dizendo assim, fiz a minha parte. Quando a gente faz a nossa parte, padre, a gente dorme tranquilo. Você diz assim, não fiz tudo, aliás, fiz o que estava ao meu alcance, gostaria que o resultado fosse outro, mas eu estou com a consciência tranquila, um bom sono me aguarda. Temos uma pergunta aqui do padre Ronilson Braga. Bom dia. Então, eu sou aluno aqui nesta casa, do doutorado em teologia. Eu sou o padre Ronilson Braga, jesuíta, venho lá de Roraima. Agradecer a presença do André aqui. E sou indígena do Pará. Terra do Marco Rogério, né? Então, rapaz, e é terra do homem que escondeu dinheiro na cueca. Isso. E é dele que venho falar, porque nesses anos eu colaborei na disciplina Jornalismo e Meio Ambiente na UFRR com a professora Antônia Costa. Pessoas como você e o padre Josafá foram grandes apoios para nós. Apresentei durante 4 anos o Desperta Amazônia, né, através da Sociedade de Rádios, né, da TV Brasil também, lá com a Rádio Universitária. Mas em uma disciplina nossa fomos agredidos. A gente não vai nem dizer o nome do jornal, mas o dono do jornal e quem financia o jornal é o mesmo homem que escondia o dinheiro na cueca. Então a gente passa, quem quer falar, você disse, eu achei muito interessante tudo que você trouxe aí, principalmente em nos mostrar que a encíclica Laudato Si está viva. Uhum. E essa pressa, essa angústia que eu partilho com você, da necessidade de ação. Ver, julgar, mas o agir também é imediato. Temos que agir logo, desde as pequenas coisas. Então, e que o diálogo definhou. A minha pergunta direta seria assim, eu gostaria de ser, como você disse, eu sou Ariano Suassuna, o realista esperançoso, eu também quero ser um realista esperançoso, mas vi muita coisa já acontecer, como a Amazônida, eu anotei aqui só 2 delas. Eu anotei o Porto das Lajes, na colônia Antônio Aleixo, onde eu, colaborando como professor na UFAM, fui para um almoço e a jornalista e as pessoas disseram, olha, tá andando bem o projeto do Porto das Lajes, mas tem um padre atrapalhando muito aí e a gente já vai dar um jeito nele. Eles não sabiam que eu também sou padre jesuíta. Ao cheguei em casa, tive que alertar o padre e mandamos o padre de volta para a Colômbia, sem o pobre do padre nem saber. E o Porto da Laje saiu, porque a voz do povo não tem vez, o jornalismo perdendo a força, o pessoal nos agredindo nas ruas, em todos os locais. O outro caso que eu quero lembrar é Belo Monte. Minha amiga, nossa amiga Antônia Costa, que você também conhece, fez uma tese doutoral sobre as vozes que clamam no Xingu. Estou até com o livro dela ali fora para vender também. Mas assim, depois de tantas vozes, como nós através do jornalismo da Amazônia, né, RNA, a Rede de Notícias da Amazônia, ligado às ligas católicas de rádio e tudo, gritamos muito, fizemos muita coisa, não teve jeito. A hidrelétrica saiu, as coisas prejudicadas aí estão. O professor apresentou de uma planta que desapareceu, que talvez nós nem tenhamos mais essa planta, e parece que a gente sai sempre perdendo, sempre perdendo. Não é fácil, eu sei que nós não podemos desanimar, mas eu queria escutar uma palavra sua, já que é como Ariano Suassuna, né? É um esperançoso. Que voz de esperança você nos dá para nós, povos amazônicos, que estamos ligados ao jornalismo, sustentabilidade, meio ambiente? Então, eu ainda quero ouvir um pouco mais por aí. Muito obrigado. Bom, padre, eu fico comovido com o relato do senhor, porque eu sou testemunha de tudo que o senhor está dizendo. Eu não consigo fazer reportagem em alguns lugares da Amazônia por questões de segurança. Falar o que eu falo aqui é fácil. De onde o senhor vem, eu não teria muito tempo para falar sem ter escolta ou sem ter alguém que... Eu conheço essa realidade. Essa realidade foi muito bem descrita no livro Arrabalde, do João Moreira Salles,
que eu entrevistei há pouco tempo no Jardim Botânico. Há pouco tempo, eu estou falando, 2 meses atrás, e ele falou sobre isso na entrevista também. Crime organizado vinculado às atividades ilegais, ilícitas da Amazônia, com ramificações no poder político e no poder econômico. E não raro, não é só na Amazônia, em cidades de pequeno ou médio porte, nós vamos ter os políticos donos das redes de rádio e TV, ou das repetidoras. Então nós temos aqui, eu diria, uma configuração do crime que requer coragem, como o senhor tem, obstinação para levar à frente o trabalho, sem perder, eu diria, a noção do perigo, e fazendo aquilo que for possível. Eu, ouvindo o senhor, me lembrei de uma frase muito bonita do antropólogo Darcy Ribeiro, criador da UNB. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras e não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são as minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Parabéns pelo senhor existir. Conte comigo no final da minha fala aqui. Eu gostaria de ter o contato do senhor e que o senhor tivesse contato meu, para a gente ter a possibilidade de viver em que medida, não estando lá e não revelando a minha fonte, eu possa de alguma maneira, porque jornalismo é isso, é confiança em relação às fontes e usar o espaço que nós temos para tentar de alguma forma gerar o saudável constrangimento que o Papa Francisco sugere em relação... Constrangimento, ele não usa essa palavra, mas o que deriva do capítulo que ele cobra atitude dos governantes é algo que causou um constrangimento que viabilizou o Acordo de Paris. O Papa tinha consciência de que a encíclica teria um efeito secundário de botar pressão aonde tudo se desenhava para o fracasso das negociações em Paris. E quando saiu o acordo, atribuíram à encíclica também, não apenas, o mérito dos fatores de temperatura e pressão precipitarem o resultado que houve. Mas, padre, a gente precisa, como eu disse, encontrar os meios adequados para mantermos-nos firmes na luta. A questão da sobrevivência aonde o senhor está, ela está colocada como fundamental. Eu, portanto, preciso ter a responsabilidade no evento público de reconhecer que há limite no raio de ação aonde a defesa de certas ideias pode nos custar a vida. Precisamos do senhor por muitos e muitos anos. Proteja-se. Maravilha. Eu queria dizer também que aqui nós temos 2 pessoas que trabalham no movimento Laudato Si, que são a Suzana Moreira e o Eduardo. A Suzana foi nossa palestrante ontem, então acho importante pontuar. Vou concluir com um breve fragmento pessoal de quando eu era adolescente e estudei na Fiocruz, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. E meus colegas faziam pesquisas sobre ratos de laboratório e outras coisas, eu fiz laboratório. E escrevi uma monografia aos 17 anos sobre a relação entre o homem e a natureza e a crise socioambiental, né? E então uma satisfação tão grande assim, já que se passaram quase 20 anos, estar aqui hoje mediando sua fala, né, com colegas realmente preocupados e ver como, apesar de a crise ter aumentado, eu sinto que também a consciência aumentou, né? Então, Patrícia disse para mim que não é estranho citarem um trabalho lá de 2007, já que hoje em dia as pessoas estão trabalhando muito esse tema e cada vez vamos trabalhar mais, assim esperamos. Muito obrigado. Obrigado, padre. Só para encerrar, eu quero encerrar realmente com uma mensagem de esperança real, é o que eu acredito. A mudança no curso da história é inevitável, é uma questão de sobrevivência. O que está posto?
O que está aí, o sistema político, os paradigmas do sistema econômico não são convenientes. O Papa, nessa encíclica, em resumo, ele diz, penso eu, é a minha interpretação, esse conjunto de valores e princípios que regem o atual sistema econômico e político, a um só tempo, depredam, devastam e destroem o meio ambiente e não têm compromisso com a inclusão, com a erradicação da fome, miséria e pobreza extrema. Portanto, pelo aspecto ambiental e social, não nos interessa. O Papa, ele vai dizer assim, tudo, se fosse um resumo assim, para explicar para um menino de 6 anos, o que esse livro está falando? Está falando que nada está funcionando. E que a gente precisa mudar. E não é mudar pouca coisa. Essa mudança está precificada, ela vai acontecer, mas ela só vai acontecer. E aí, padre, o senhor pode não ver o resultado do seu trabalho, mas a sua semeadura vai germinar. E nós precisamos atentar para o que é possível fazer na nossa escala de tempo de vida nesse planeta. Porque a gente, se quiser ver o resultado imediato, a gente se frustra. A gente precisa ter a consciência histórica. As grandes conquistas são precedidas daqueles que, num primeiro momento, semearam no deserto. Até que vinga a sementinha, em algum lugar que tenha mais umidade. O padre Josafá conhece toda essa, eu diria, biodiversidade. Haverá um lugar onde a semente brota, inspira, enseja a mudança. Há uma crise brutal de lideranças no mundo, há uma crise brutal de convergência de pensamentos humanistas, generosos, que tenham essa capacidade de articular, de fato, a mudança no tempo, aqui e agora. Esse tempo não chegou, mas vai chegar. Eu acredito nisso e eu gostaria que o senhor acreditasse. Maravilha, muito obrigado. Uma salva de palmas para o professor André Trigueiro.